Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Fortaleza, bom dia, Ceará, bom dia, Brasil. Para você que está aí do outro lado, mais uma sexta-feira. Estamos ao vivo nessa sexta-feira abençoada, sexta-feira 18, sexta-feira feriado, glória a Deus, nós estamos aqui, sextou, que bênção de Deus, sexta-feira da paixão, feriado, Semana Santa, glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, bênção de Deus. Estamos aqui nessa sexta-feira para abençoar você. Hoje, sexta 18, não é? De abril de 2025. Vamos juntos até 8 horas da manhã. Quero mandar um grande abraço para quem esteve ontem na igreja. Bênção de Deus, um culto maravilhoso, poderoso, palavra de Deus. Sexta-feira chegou, final de semana tá aí e domingo são 3 cultos para você estar conosco. Em especial, tá bom? São 3 horários, pela manhã, 8h30 da manhã, Vila Peri. À tarde no Maracanaú. Gente, atenção, no Maracanaú é 17h30, 5h30 da tarde. Às vezes eu tô no Maracanaú e aí eu vejo o pessoal chegando 6 horas, 6h30, tem gente que chega até às 7 horas, e aí é só para pegar o amém final. O culto começa 17h30, não se confunda, não é 19h30. É 17h30, 5h30 da tarde no Maracanaú, tá bom? Então se atenta aí ao horário para você chegar no horário e não perder o culto, tá bom? No Maracanaú, domingo é 17h30, 5h30 da tarde, tá bom? Rua 1, número 2024, é o endereço do Ministério Nova Vida em Maracanaú. As nossas igrejas têm estacionamento para você guardar o seu veículo, tá bom? Tem salinha das crianças em todos os cultos. Você pode trazer os seus filhos sem problema nenhum. Eles vão ficar ali participando das atividades infantis na salinha, enquanto você está cultuando e adorando e buscando ao nome do Senhor, tá bom? Então, domingo, são 3 horários para você escolher aí o melhor horário e estar conosco. Pela manhã, Vila Peri, à tarde em Maracanaú e à noite, novamente, retorna lá para Vila Peri. Aí sim, lá na Vila Peri, à noite é 7h30 da noite, 19h30, tá bom? Então se programa, se organiza para você estar conosco cultuando ao Senhor, buscando a Deus, tá bom? Nesse domingo será um domingo abençoado, maravilhoso, poderoso na presença de Deus. Começar a semana do jeito que tem que ser, na presença de Deus, ouvindo a palavra, se fortalecendo, se enchendo de fé e de esperança para vencer a semana, né? A semana, às vezes, muitas das vezes é de luta, de muita perseguição, de muito levante, de muito gigante para derrubar, leão para vencer. E aí você começando da maneira certa, na presença de Deus, ouvindo a palavra, é importantíssimo recarregar aí as energias, a fé para vencer a semana. Então, domingo aguardamos você no Ministério Nova Vida, seja na Vila Peri ou seja no Maracanaú, tá bom? O programa já começou, já estamos no ar. Vamos às respostas, aos conselhos com o nosso pastor Márcio Prado, orientação de Deus para a sua vida, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Pastor, fui traída e resolvi me separar, pois não foi a primeira vez. E sei que não seria a última. Estou sendo criticada porque pedi o divórcio. Na igreja a qual estou, dizem que não poderei me casar de novo, pois estarei em pecado. Esse absurdo aí, essa idiotice, isso vem sendo pregado há mais de 40 anos aqui 50 anos aqui no Brasil. Quando eu me converti, esse conceito idiota, né? Esse conceito idiota já existia. E eu fico preocupado por algumas razões. A primeira é porque as pessoas banalizam, superficializam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu detesto essa ideia de condicionar a salvação a certas situações de doutrinas criadas por homens. São doutrinas criadas por homem. O cara começa a somar um monte de texto sem contexto, e texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso é regra da teologia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então o cara pega um texto daqui isolado, pega outro daqui, pega outro daqui, pega outro de lá, pega do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tal e tal, né? Pega um contexto de uma igreja primitiva, de uma igreja primitiva, e quer usar no sentido literal, né, aquilo que nem mesmo está colocado no sentido literal, que merece uma ampla interpretação. Mas os caras fabricam isso aí. Quer dizer, ela é traída, quer dizer, uma mulher que é traída várias vezes,
aquela mulher às vezes que sofre violência doméstica, aquela mulher que está em risco a sua vida e a vida dos seus filhos, ela resolve deixar aquela pessoa com quem ela é casada e aí ela resolve separar. E ela não tem o direito de separar e de depois reconstruir a vida dela. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Nós temos aí grandes pastores de sucesso, até mesmo aqui no nosso estado, que já era pastor quando se separou. Se a mulher tem que perdoar a traição, o homem também tem. Amém ou não amém, Breno? Amém. Amém ou não amém? Se a mulher tem na Bíblia, a obrigatoriedade de perdoar uma traição ou perdoar várias e várias traições, se a mulher na Bíblia tem essa obrigatoriedade de perdoar, o homem também tem. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, que Deus consentiu que Moisés desse carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Aí Jesus ratifica, Moisés permitiu carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. Jesus ratifica e diz, olha, o homem pode deixar a sua mulher, ele só pode deixar a sua mulher em caso de traição. Só apenas em caso de traição ele pode largar a sua esposa. Quer dizer que o homem pode largar a esposa em caso de traição, mas a mulher não pode largar o marido? Então eu acredito que algumas pessoas estão sendo... como é a melhor palavra para encaixar nisso? Muitas pessoas estão sendo escravizadas por essas doutrinas, tendo suas vidas espremidas pela vontade, pensamento, ideia de um líder em que a clareza, em que o crescimento espiritual aonde não chegou ainda na vida desse líder. A clareza e o crescimento espiritual. Então, vamos ser hipócrita, né? É melhor viver na hipocrisia. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos milhões de pessoas não vêm para a igreja arrebentados depois do segundo ou terceiro casamento? Amém ou não amém? A maioria das pessoas que chegam na igreja na fase adulta, a maioria delas, eu ouso dizer, não tenho nenhum dado estatístico, mas eu ouso dizer 80%, 90% dessas pessoas que chegam na igreja, não na adolescência, mas na fase adulta, não na juventude, fase adulta, a maioria delas já chegam no segundo, no terceiro relacionamento, Breno. Difícil alguém que não tenha chegado no segundo, no terceiro relacionamento. Então eu vi esse absurdo há muitos anos atrás, no começo da minha fé, e foi uma das teses que eu combati com muito fervor. Inclusive o pastor que mais pregava isso na época, que era muito durão e pregava isso na época, ele é falecido, faleceu nessa época mesmo, ele faleceu. Era um homem de Deus, era um grande homem de Deus, mas tinha uma visão meio que limitada. Então assim, eu combatia isso porque as pessoas vinham me perguntar e eu, no começo da minha fé, eu ficava buscando sentido nisso. Ora, se o homem pode divorciar-se da sua mulher por causa de traição, por que a mulher não pode se divorciar? Então Deus trata homens e mulheres de maneira diferente, Deus faz acepção. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas no Antigo Testamento existiam regras. Antigo Testamento, o homem poderia ter 100 esposas. Davi teve mais de 80 filhos e teve várias esposas e concubinas. Davi, em nenhum momento ele se tornou um homem desaprovado por Deus por isso. Por isso. Em nenhum momento ele se transformou em um homem desaprovado por Deus por essa razão, de ter muitas esposas e concubinas. Então, hoje o contexto é diferente. Nós não estamos mais na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Ok? Não é mais a cultura, as regras daquele tempo passado. É as regras de hoje do Novo Testamento. E eu acredito em um Deus que não faz acepção de pessoas. Alguém me pergunta, pastor, uma mulher pode liderar uma igreja? Claro que pode. Nós temos uma grande pastora no Brasil, que eu acho que ela até hoje está pregando com muito vigor. A minha esposa até é seguidora dela, que é a Valnice... Bilhões, não sei. Alguém vê o nome direitinho pra mim aí? É a Valnice, eu esqueci o... Milhomes, alguma coisa assim. Milhomes, é. Ela é muito antiga aqui no Brasil e uma grande líder, uma igreja grande, uma sede em Brasília, e é uma líder. Deus levantou no Antigo Testamento, nessa época,
do Antigo Testamento, Deus levantou uma mulher e deu a ela a maior autoridade sobre o povo, juíza. Numa época que não tinha reis. Numa época em que não existia reis, Deus levantou Débora para ser juíza e governar homens e mulheres. E Débora era uma mulher. E Deus a levantou como juíza, numa época que não existia reis. E ela foi uma grande líder. É só você ir lá conferir no livro dos Juízes. Então, eu acredito que Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém é obrigado a ficar com uma pessoa por causa de uma regra de doutrina criada por homens. Se você não voltar... E a banalização do sacrifício na cruz é porque há uma chantagem. Se você não voltar para o seu antigo marido, se você não voltar para a sua antiga esposa... Tá vendo que isso não faz sentido? Você vai para o inferno. Você tem que voltar para o seu antigo marido ou para a sua antiga esposa. Ou ficar sozinho o resto da vida. Se você casar com outro, você vai para o inferno. Você só pode voltar para ele. Aí a mulher disse, mas ele tem outra mulher. Ela tem um bocado de filho com outra mulher, tá vivendo lá com ela feliz. Como é que eu vou voltar para ele? Então você tem que ficar sozinha. O cara dizer assim, não, cara, a mulher com quem eu me separei, ela já tá no segundo casamento. Eu vou ter que voltar para ela, no terceiro casamento, vou ter que voltar para ela. Ela já tá vivendo com outro homem, já tem filho com ele, como é que eu vou voltar para ela? Então você vai ter que ficar sozinho. Tá vendo que é uma coisa completamente sem lógica, irracional, né? Mas tem gente que prega isso, tem gente que acredita nisso e vive uma vida bitolada, sofrida, oprimida, com uma pessoa que você não é feliz, uma vida estrangulada de sofrimentos e lutas, porque alguém disse que você é obrigado a ficar com essa pessoa. Porque se você não ficar com ela, ou se você... Aí você pode ficar sozinho. Mas se você quiser reconstruir sua vida, você não pode. Isso é um verdadeiro absurdo de hipocrisia. E diga uma coisa, eu não sei qual é a igreja dela, mas deve ser aqueles ministérios que o cara se autoconsagra para. Não tem isso, né? O cara, mesmo ele se faz pastor, né? O cara se faz pastor e ele mesmo começa a criar essas normas para manter o povo preso a ele, né? Então, irmã, você não é obrigado a ficar com ele, tá? Por causa das traições. Se você não aguenta mais as traições, os sofrimentos, os maus tratos, você pode reconstruir sua vida, mas eu te aconselho em nome do Senhor Jesus. Eu te aconselho em nome do Senhor Jesus, vou falar pela terceira vez. Eu te aconselho em nome do Senhor Jesus você lutar pelo seu casamento. Eu te aconselho você lutar pela libertação do seu esposo. Eu te aconselho você lutar pela sua família, pelos seus filhos. Lutar, perseverar, pagar o preço, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Eu te aconselho porque a Bíblia diz que Deus é Deus que odeia o divórcio. Você já pensou Deus odiar? Uma das coisas que Deus odeia é o divórcio, que Deus detesta é o divórcio. Então, se o divórcio é uma coisa que Deus odeia, é porque o divórcio é algo muito ruim, Cristinei. O divórcio é algo traumatizante. O divórcio é uma situação que às vezes deixa feridas que a vida toda elas não conseguem cicatrizar. As pessoas sangram a vida toda. Os filhos são as maiores vítimas do divórcio. São os filhos. São os filhos. Você não sabe o quanto é complicado para um filho ver seu pai e sua mãe, um indo morar num lugar, outro indo morar no outro, reconstruir a vida com uma pessoa, o outro reconstruir a vida com outra pessoa. E aquela criança fica sem nexo. Ela diz assim, a casa da minha mãe não é minha casa, o marido dela está lá e não gosta de mim. A casa do meu pai não é a minha casa, a mulher dele está lá e ela também não gosta de mim. A casa da minha avó não é minha casa, ela é só minha avó. E ele fica sem nexo, ele fica sem referência. Porque ele se sente meio que deixado de lado, né? O pai dele reconstruiu a vida com outra pessoa, a mãe dele reconstruiu a vida com outra pessoa, e eles ficam ali. E isso mexe com a cabeça deles, e isso deixa eles, muitas vezes, magoados, sequelados para o resto da vida. As maiores vítimas da separação e do divórcio são os filhos. A minha mãe teve muitas razões para deixar meu pai, porque meu pai no contexto, era alguém difícil, né? Bebida, álcool, muita bebida, e quando bebia se transformava, era um bom mantenedor, era um bom pai, lúcido.
mas ele bebia, e quando ele bebia ele se transformava, e ele bebia 2 vezes por semana, que ele tinha um problema de alcoolismo. E aí a minha mãe eu vi muita coisa, né? E a minha mãe teve motivos de separar do meu pai, mas ela disse, eu não vou me separar por causa dos meus filhos. Eu não quero ser uma mãe divorciada, eu não quero que a minha família seja destruída. E minha mãe perseverou e no final da vida ela ganhou meu pai para Cristo. Ela perseverou e no final da vida ela ganhou meu pai. E ele ficou doente. Ele não podia mais tomar aqueles porres que ele tomava. No final da etapa ele já foi mudando muito, mudando até para ser uma pessoa melhor. Então, assim, eu aconselho você a lutar pelo seu casamento, a lutar pela sua família, porque eu vejo hoje uma outra situação de banalização. Falei da banalização do sacrifício da cruz, a pouca importância que dão para o sacrifício da cruz para poder estar condicionando a salvação a regras humanas. Mas também a banalização do casamento. Hoje, por qualquer crise, por qualquer motivo, por qualquer briga em casa, separar. Não tem outra solução para nós, não tem outro jeito. Tá vendo? Tá vendo que não tem outro jeito? Tá vendo como é que é a nossa situação? Tá vendo que a gente não dá certo? A gente está insistindo numa coisa que não dá certo. A solução é a separação. Então, eu aconselho você a acabar com isso, tá? Lutar pelo seu casamento. E o problema nas traições recorrentes do seu marido é que ele pode ser um homem viciado em prostituição, ele pode ser uma pessoa oprimida que precisa de cura e libertação nessa área. E aí a gente deve deixar de lado, quando a gente se depara com uma situação dessa, as nossas mágoas, nossos ressentimentos. A gente tem que deixar isso de lado, porque a nossa vida não pode ser governada pelos sentimentos. Eu não posso governar a minha vida pelo que eu estou sentindo. Às vezes o que eu estou sentindo não tem nem correspondência com a realidade. Às vezes você pensa uma coisa, você sente uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Você imagina, sua mente é uma usina de fabricação de pensamentos aleatórios e bestas. Então você fica imaginando isso, imaginando aquilo, criando cenários aqui, criando cenários ali, e isso não tem nada a ver com a realidade, é só coisa do seu pensamento e da sua emoção. E eu não posso, nem você, deixar que a vida seja governada pelas emoções, sendo que a gente tem um propósito maior na vida. Eu não posso ser vencido pela raiva, eu quero ganhar minha família. Eu não posso desprezar as pessoas que eu amo, então ganhar mesmo que elas se voltem contra mim. Mesmo que elas falem coisas horríveis para mim. Mesmo que elas sejam problemáticas e difíceis para a gente conviver com elas. Eu vou orar e vou amar minha família e vou lutar pela libertação da minha família. Agora eu vou usar as estratégias de Deus. Então eu acho que uma esposa que ela é crente de verdade e ela tem um marido que tem problemas de vício na droga, no álcool, nessa questão da prostituição, se ela tem visão espiritual, ela diz assim, eu vou lutar pela libertação do meu marido, que isso aí nele é uma escravidão. Isso aí são cadeias do inferno na vida dele, espírito de prostituição na vida dele. Eu vou lutar pela libertação dele. Então ela não vai viver magoada, ofendida. E eu cito até o exemplo de Abigail, em 1 Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, em que a Bíblia define Abigail como uma mulher bonita, sensata, formosa, mesmo vivendo com um homem maligno. Ora, o que é conviver com um homem maligno? Entende-se que Abigail era maltratada, era judiada, era desprezada, mas Abigail tinha uma personalidade muito forte e diz, eu não vou me tornar refém da maldade dele. Eu não vou aceitar viver magoada, ofendida. Ela disse ele que se vire para lá, eu vou viver minha vida. E se cuidou. Tanto é que a Bíblia diz que ela era bonita e formosa, e ele, um homem da casa de Caleb, maligno nas suas ações. Preste bem atenção, maligno nas suas ações. Abigail era tão especial que quando Nabal morreu, Davi tomou para ser sua esposa. Davi tomou Abigail para ser sua esposa, porque ela era formosa, sábia, inteligente e era uma mulher de Deus. Então, assim, ela não permitia que a maldade dos outros viesse lhe contaminar, envenenar seu coração. Ela não permitia isso. Entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente perde muita coisa porque, em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive ofendido. Em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive magoado. Em vez da gente estar lutando por um propósito maior, a gente vive triste, decepcionado, frustrado e vive alimentando esses sentimentos. Porque eu posso lutar contra a doença ou eu posso alimentar a doença.
E tem pessoas que alimentam suas doenças, suas paranoias, suas psicoses, seu ciúme doentio. Tem pessoas que alimentam isso. E tem pessoas que lutam contra isso, né? Então, se eu tenho um propósito maior, eu vou abrir mão dos meus sentimentos, da minha raiva, da minha ira, da minha decepção, eu vou abrir mão aí do meu rancor e eu vou lutar por esse propósito maior. Ah, pastor, mas eu deixei de amar meu marido. Ora, amar é algo que você decide. A gente foi muito, e tem sido até hoje, muito contaminado, né? Agora, com o advento das redes sociais, mais contaminação ainda. Eu vejo tantas pessoas, Breno, com a fé contaminada. A fé completamente contaminada por esses especialistas que existem no YouTube. O cara não é nada, o cara caiu do nada. Ele desce no YouTube, é bom de arte, começa a fazer vídeo de profecia. De repente o cara tem milhões de pessoas por causa das profecias que ele faz, sendo que ele não tem história, ele não tem vida com Deus, sabe? Ele não tem um roteiro, ele apenas inventou isso para ganhar dinheiro no YouTube e deu certo. Tá entendendo? Um monte de gente segue aquilo ali e não entende, não tem discernimento, né? E aí muita gente pregando besteira, contaminando a fé. É por isso que a gente vê hoje. A Bíblia diz, no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. No final dos tempos, muitos vão abandonar a fé. Muitos, não poucos, muitos vão abandonar a fé no final dos tempos. O amor de muitos se esfriará. E eu não sei se os outros pastores percebem, mas eu percebo isso. Que as pessoas estão muitas vezes lotando os auditórios, mas elas não querem ser fiéis. Não é fiel no dízimo, não é fiel na oferta, não faz voto, não trabalha para Jesus, não faz nada. E ele acha que está tudo bem. E para ele está tudo bem mesmo. Porque não querem aceitar esse processo de desconstrução, não querem acreditar e confiar na palavra de Deus, porque a fé já foi contaminada. Porque alguém falou, nessas besteiróis que existem aí na internet, alguém falou que o dízimo não é bíblico. Alguém foi falar isso, que o dízimo não é bíblico. E essa coisa dos pastores, e falar dos pastores, pastor tem isso, pastor tem aquilo outro e tal, contaminando o povo. Contaminando o povo. O objetivo disso é contaminar a fé das pessoas. Porque Deus abençoa a pessoa por a sua fidelidade, embora o sacerdote tenha uma conduta irregular, Deus não vai abençoar aquela pessoa por causa do sacerdote, vai abençoar por causa da fidelidade dela. Quantas pessoas não estão aí Alguém uma vez veio me falar, pastor, o que é que você acha da igreja, que eu não posso dizer o nome, que é uma igreja que tem é um desses ministérios que tem esse apelo muito grande de campanha vinculada a dinheiro. Não tem gente que faz isso? Campanha vinculada a dinheiro, esse apelo mercantilista muito forte, né? Tudo é dinheiro, compra o cajado, compra a rosa, compra a vassoura. Ah, não é compra não, você vai lá pegar e você deixa uma oferta. Você está comprando, né? A rosa, e tem a campanha não sei de quê, a campanha, e tem um monte de igreja com essa visão, eu não tenho essa visão, né? Mas tem um monte de igreja que tem essa visão. Aí as pessoas, pastor, o que é que o senhor acha? Porque lá eles não ensinam a palavra. Você pega um crente dessas igrejas, eles não sabem nada de Bíblia, né? Aí o que é que o senhor acha? Eu digo, rapaz, eu acho que é um ponto de chegada na vida de muita gente. Eu sou sincero em dizer. Essas igrejas nada passam de que um ponto de chegada na vida de muita gente. Que chega doente, arrebentado, ferido. Ali essas pessoas são alimentadas na sua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E elas são alimentadas, desafiadas na sua fé. Até que elas olham para aquilo ali e dizem assim, não, eu quero outro lugar para estar. O tempo aqui acabou, eu quero um lugar onde eu possa aprender mais, onde eu possa crescer na fé, no conhecimento. Então eu acho que essas igrejas é um ponto de chegada na vida de muita gente que chega desesperado mesmo, com câncer, com doenças, é um ponto de chegada. Mas as pessoas, poucas delas permanecem, elas vão procurar algo que traga crescimento para a vida delas. Mas aí as pessoas ficam contaminando na internet a fé. E é por isso que a gente vê hoje na igreja tanta gente infiel, tanta gente que não dizima, tanta gente que não faz nada na obra de Deus. E as pessoas ficam frustradas, porque se eu não sou fiel a Deus, eu não vou ver resultados na minha vida. E uma vida sem resultados é uma vida de frustração. Aí eu fico buscando culpado. Não é a igreja, não é o pastor, não é o fulano, não é o Beltrano, não é porque não sei o quê. Não, a culpa é sua infidelidade. Só que muita gente não quer aceitar isso. Porque é difícil. A fé da boca para fora é fácil, mas ser crente não é fácil, não.
A fé verdadeira é difícil, porque a fé verdadeira tem renúncia, tem sacrifício. Então, para ser dizimista fiel é você arrancar desse Deus que é o dinheiro, e você tem que destituí-lo, desconstruí-lo, o Deus para você. O dinheiro não pode ser seu Deus, o dinheiro não pode ser seu Deus, você tem que desconstruir isso e dizer, olha, o dinheiro não manda em mim, ele não é meu Deus, ele é só uma ferramenta. O dinheiro é só uma ferramenta. Nada passa de uma ferramenta o dinheiro. Então, daqui eu vou tirar a minha fidelidade. Isso é fé. Isso é fé materializada. Isso é fé manifestada na realidade. Isso é fé. Você está indo lá e fazendo. Você não está prometendo que vai fazer. Não são as conjecturas, as promessas. É a fé. E o nome disso é fé. Fé, quando você materializa. Muita gente, às vezes eu estou até falando aqui no programa, deve ter uma centena de pessoas achando ruim o que eu estou dizendo. Pô, eu não entendo por que as pessoas se sentem tão ofendidas, afrontadas, quando a gente fala de dízimo e de oferta. Eu acho que mexe na ferida, né? E às vezes a verdade dói, a verdade incomoda, né? Mas eu pergunto, pelo menos aonde eu sou pastor, para as minhas ovelhas que são dizimistas, aqueles que são, pouca gente, não tem, é uma igreja grande com muita gente, mas poucos são fiéis, como em todo lugar, né? Em todo lugar, muita gente, igreja grande, e esses poucos fiéis fazem a diferença. E eles têm experiências com Deus na área da provisão, na área do milagre de provisão, na hora da oferta, nessa área de oferta, de dízimo, eles têm experiência com Deus. E não tem quem os faça deixar de ser dizimista. Não tem quem os faça. Eles já descobriram o segredo. Eles já entenderam a visão. Então, em primeiro lugar, para eles é o dízimo. Não é o último ponto da lista. É o primeiro item da lista. Não é o último item. É o dízimo, a oferta, e depois vem o resto. E no resto, Deus opera o milagre. No resto, Deus opera o milagre. Mas se você deixa como último ponto da lista, então você não chega nem a metade da lista, já acabou. E a gente fica no campo das conjecturas, né? Ai, se desse, ai, se fosse, ai, se pudesse. E isso não é fé. Fé é você chegar junto e materializar. Isso é fé, ok? Espero que eu tenha respondido. Resposta longa demais, não foi, Breno? Andei por tantos lugares aqui que até... Mas, irmã, eu aconselho você a lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família. Tá? Um cheiro, um abraço. Deus te abençoe. Muito bem, povo de Deus, é isso aí, já estamos de volta após as respostas com o nosso pastor Márcio Prado e estamos aqui nessa sexta-feira ao vivo na programação para abençoar você, para declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Tenho certeza que essas respostas falam poderosamente ao seu coração. É a orientação de Deus, conselhos, verdades, princípios e lições que você aprende na palavra de Deus, como você deve conduzir aí a sua vida, tá bom? Então, se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida, um questionamento, e você pode mandar para cá a sua dúvida, o seu questionamento, tá bom? A sua pergunta, e o pastor Márcio Prado vai responder você à luz da palavra de Deus. Vai trazer uma orientação, conselho para você, tá bom? Você está diante de uma decisão a ser tomada, uma escolha a ser feita. E aí você ouve a orientação, Deus fala com você e você toma a melhor decisão, você faz a melhor escolha, tá bom? Então manda a sua pergunta pra gente, o WhatsApp está aí na tela. 859-9675-5511 é o WhatsApp para você mandar a sua pergunta, pedidos de oração. Sua participação é toda através desse WhatsApp que está aí na tela, tá bom? Nós daqui a pouquinho vamos assistir a pregação da palavra de Deus, tá bom? A reflexão que eu tenho certeza que vai tocar no teu coração. É uma mensagem de Deus poderosa, objetiva, rápida, porém objetiva para você nessa manhã de sexta-feira, tá bom? Mais uma vez deixando o convite, são 3 cultos no domingo para você estar conosco no melhor horário aí que estiver disponível para você. Você escolhe o melhor horário, 8h30 da manhã lá na Vila Peri, na Cônego de Castro 19h20. À tarde é no Maracanaú, 17h30, 5h30 da tarde no Maracanaú, Rua 1, número 2024, Residencial 1, Pau Cerrado, é o nosso endereço no Ministério Nova Vida Maracanaú. Retorna novamente lá na Vila Peri, 7h30 da noite, tá bom? Lá na Cônego de Castro, 19h20, tá certo? Antes de ir para a palavra de Deus, eu quero falar com você que é empresário. Isso mesmo, você que é empresário, você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, o serviço, o seu produto, você que
tem as redes sociais da sua empresa, do seu serviço, do seu produto, mas você não tem movimentado muito aí as redes sociais, porque não tem o conhecimento suficiente para tornar uma rede social forte, um Instagram forte, tá bom? Até mesmo o seu WhatsApp, como você receber os seus clientes. Então eu quero falar para você de uma pessoa que vai tomar conta de tudo isso para você, das suas redes sociais, da sua empresa. Então se você está precisando vender mais na internet, se você está precisando ter mais engajamento na internet, mais visibilidade e visualizações na internet, você precisa de alguém que entende do assunto, tá certo? Para ajudar você nas suas vendas, do seu serviço, do seu comércio, do seu produto. Então se você tem uma loja de roupas, se você é um profissional, um professor, se você é um nutricionista, um educador físico, um advogado, precisa criar conteúdo para a internet, eu vou passar um telefone para você, você vai entrar em contato, tá certo? E aí, produção de vídeos, de imagens, fotos, design de artes, tá bom? Edição de imagem, vídeo, gestão de rede social. Vou passar para você o telefone que você vai entrar em contato e você vai dar um boom aí, um up nas suas redes sociais, tá bom? Vai aumentar o engajamento, vai aumentar a visualização, as curtidas, tá bom? Os seguidores da sua empresa, da sua loja, do seu serviço aí, do seu produto. Se você vende um produto, tem uma marca, quer destacar, às vezes você está sem ideias para criar uma arte, para criar um vídeo, tudo isso você vai ter na palma da sua mão, tá certo? Anota o telefone, 997587734, tá bom? 997587734. Iane Almeida, tá bom? É a minha esposa, ela tem todo o conhecimento para ajudar você a aumentar suas vendas na internet, tá bom? A aumentar o número de seguidores, de curtida, de visualização, engajamento. Tudo isso se canaliza para vendas. Então, se você precisa, entre em contato agora. 9758-7734. Anotou aí? 99758-7734. Iane Social Mídia, tá bom? Então entre em contato, 9758-7734. Tenho certeza que o seu negócio aí vai pra frente, você vai ser forte na internet. Às vezes você tem até um produto legal, às vezes você tem até uma marca legal, um serviço, trabalha de forma excelente, tem um serviço maravilhoso, mas você não é bem divulgado na internet, tá bom? As pessoas ao entrar nas suas redes sociais, vê aquele negócio sem qualidade. Mas a partir de agora vai ter qualidade e eu tenho certeza que, consequentemente, mais vendas para você. Então entre em contato aí, 9758-7734, tá bom? Agora vamos para a Palavra de Deus, pregação da Palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. O Salmo 91, que todo mundo gosta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o lugar que você está. Amém? Diz aí, posicionamento é o lugar aonde você está. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Olha só, habitar é morar. Habitar é morar. Quem habita numa casa, mora naquela casa. Deus está falando de relacionamento, de um posicionamento espiritual, que é estar na sua presença. Olha os benefícios que isso traz. Olha o domínio de Deus sobre a nossa vida, nos cercando com um círculo de fogo, aonde Ele garante que se eu estiver na presença de Deus, eu posso enfrentar tribulações, passar por enfermidades, passar por crises financeiras, eu posso até ser internado na UTI de um hospital, ou ter que fazer uma cirurgia no coração, mas uma coisa Ele me garante: na tua vida o maligno não toca. Você pode glorificar o Senhor por isso? Diz aí para quem está perto de você: na tua vida o maligno não toca. Olha para cá. A questão é colocar a vida na presença de Deus exige uma série de coisas
que muita gente não está disposta a fazer. Amém ou não amém? Diz aí, colocar a vida na presença de Deus exige uma série de coisas que muita gente não está disposta a fazer. Amém ou não amém? Estar na presença de Deus exige renúncia. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí para quem está perto de você, renúncia. E olha como isso tem a ver com posicionamento. Olha o tema. Olha como tem a ver com o tema. Porque para eu renunciar, eu tenho que ter uma personalidade firme. Eu tenho que ter um espírito determinado. Para eu dizer não para muita coisa e para muita gente. Para eu não me preocupar em desagradar os outros. Porque não adianta eu agradar as pessoas e desagradar a Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Eu estou falando alguma besteira? Olha para mim. Estou falando alguma bobagem? Por quê? Porque o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado para o desconforto. É um chamado, irmão, para o constrangimento. De você, às vezes, ter que dizer não para uma pessoa que você ama. Às vezes você tem que sair de uma situação e com isso desagradar outras pessoas. Mas Deus está exigindo de você posicionamento. Diz aí para quem está perto, tem uma situação na sua vida que Deus exige que você se posicione. De novo, tem uma situação na sua vida que Deus exige que você se posicione. Os filhos de Deus verdadeiros, eles têm uma marca. Eles são selados com essa marca. Eles são selados com o sangue de Jesus. Olha para cá. Quando eu vejo um monte de crente na igreja que é Maria vai com as outras. Um monte de gente que quer unir para a sua vida o melhor dos dois mundos e quer viver o melhor dos dois mundos. Gente que não é uma coisa e nem é outra. E ninguém sabe nem o que é. Porque não é crente, não é evangélico, não é católico, não é espírita, não é coisa nenhuma. É simplesmente o samba do crioulo doido. Olha para cá, olha para mim. Se você vive preocupado em agradar as pessoas, você vai desagradar a Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Olha para cá, irmão, tem algo na sua vida que Deus exige que você renuncie. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã? Olha para cá. Para eu colocar a vida na presença de Deus, é necessário santidade. É até um tema chato de pregar, o povo não quer mais ouvir isso, né? O povo não quer mais ouvir isso. Mas diz assim, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Porque Ele é santo. Olha para cá. Como é que você vai investir no seu relacionamento com Deus, se na sua vida não existe uma rotina de oração? Amém ou não amém? Às vezes a gente perde tempo e gasta energia desabafando e falando com um, e falando com outro, e falando com um, e falando com outro, e conversando. Você conversa com todo mundo, só não conversa com Deus. Você fala com todo mundo, mas o mais importante que é orar, você não ora. E orar é conversar com Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Como é que eu vou alcançar a santidade se eu não consagro? Se eu não jejuo? Se eu não oro? Se eu não busco a presença do Senhor? Como é que eu vou colocar minha vida na presença de Deus? E isso depende de mim. Não depende do querer, porque Deus já quis. É o que Deus quer para mim e para você. É o melhor. Diz aí, Deus quer o melhor para você. Olha para cá. Será que tem algum dom que Deus não esteja disposto a derramar sobre a nossa vida?
Se você precisa de sabedoria, é só você pedir que Deus te dá. Se você precisa de inteligência, é só você pedir que Deus te dá. Alguém está me ouvindo aqui? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, quinta-feira. E esse rapaz conversando comigo, a gente passou mais ou menos mais de 1 hora conversando. Isso foi na quinta-feira, lá na barbearia. Mais de 1 hora conversando. De repente ele olha para mim com os olhos cheios de lágrimas. E ele diz para mim: eu sei o profissional que eu sou. Eu conheço o meu nível. Eu conheço a minha realidade. Sei que trabalho bem e trabalho melhor do que muita gente. Mas eu vejo os outros crescendo. Eu vejo os outros prosperando. Eu vejo os outros alcançando objetivos. E não acontece comigo. Eu continuo na mesmice. Aí eu contei para ele a minha história. Eu disse para ele que eu via as igrejas crescendo. Eu via os pregadores fazendo suas igrejas crescerem. E eu não pregava mal nesse tempo. Eu pregava melhor do que hoje. E eu via todo mundo crescendo e eu não crescia. E isso me deixava frustrado, triste, abatido. Deus, por que todo mundo cresce e eu não cresço? Sabe por quê? Porque não tinha chegado ainda o tempo do crescimento. Você está me ouvindo? Eu falando para ele, não tinha chegado ainda o tempo do crescimento. Primeiro você planta e depois você colhe. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, se você plantar hoje, irmão, amanhã você vai colher. E tem uma coisa: quando chegar o tempo de Deus, podem se levantar todos os principados do inferno, não poderão impedir, porque chegou o tempo do cumprimento da promessa. Você está me ouvindo? Eu olhei nos olhos dele, estava lacrimejando. Eu olhei para ele e disse: eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai te dar uma ideia. A mesma coisa que eu disse para um empresário aqui da igreja, que chegou aqui quebrado, falido e querendo se matar. E eu pregando aqui, eu disse: Deus vai te dar uma ideia. E essa ideia vai mudar o seu destino. Vai mudar a história da sua família. Você pode profetizar isso na vida de quem está perto de você. Diz isso: irmão, eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar uma ideia. Deus vai te dar uma sabedoria, uma inteligência que vai mudar o teu destino e a história da tua família. Quem crê nisso, abra a boca. Amém ou não amém? Mas posicionamento não tem a ver só com o lugar onde você está, mas tem a ver com o lado que você escolhe. Amém ou não amém? Diz aí para quem está perto de você: irmão, não é o pastor. Escuta só, peraí. Se fosse por mim, irmão, se fosse pela minha vontade, eu só pregaria aquilo que seria agradável para os seus ouvidos. Alguém está me ouvindo aqui? Se fosse pela minha vontade, irmão, eu mexeria aqui com o seu emocional. Falaria coisas para te emocionar, para mexer com você. Mas a fé não é emocional, a fé é convicção. Porque você sente uma emoção aqui e amanhã você volta a viver na sua realidade. E a emoção que você sentiu aqui não vai poder fazer nada por você amanhã. Alguém está me ouvindo? Ah, irmão, se fosse para eu pregar o que eu quero, eu livraria daqui da igreja muitos assuntos, eu não tocaria mais nem nisso. Muitos assuntos eu nem pregaria. Mas não é o que eu quero. Você está me ouvindo?
é a necessidade da igreja. Olha para cá. Não é o que eu quero, mas é o que você precisa ouvir. E aí eu estou aqui para dizer para você que posicionamento tem a ver com o lado que você escolhe. Porque a palavra de Deus diz, olha para cá, a palavra de Deus diz, ou foi anulado essa palavra, eu não sei, mas a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. Alguém está me ouvindo? Que não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e as riquezas, ou servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Ou você está debaixo da cobertura de um, ou você está debaixo da cobertura do outro. Então posicionamento tem a ver com o lado que você escolhe. A Bíblia diz que eu e você, nós podemos ter nossos erros, nós podemos ter nossas falhas, nós podemos ter nossos pecados, mas eu não posso concordar. Amém ou não amém? Diz aí a diferença de Saul para Davi. A natureza de Saul e a natureza de Davi. Olha para cá. Saul deu desculpas, justificativas. Davi disse, esse homem sou eu mesmo, eu fracassei, eu errei, eu pequei. Se prostrou ao chão e disse, eu sou digno de morte. Amém ou não amém? Você está me ouvindo? Ele continuou com Betseba, irmão. Olha para cá. Ele continuou com Betseba. E Betseba gerou o grande rei Salomão, filho de Davi. Mas ele não deixou de reconhecer, eu estou errado. Porque dissimular é você fazer daquilo que é errado certo. E você nunca vai conseguir. Porque o que para Deus é errado vai ser errado sempre. Alguém está me ouvindo aqui? Pergunta, irmão, você é tímido? Repreenda essa timidez. Amém ou não amém? Então eu quero que você grite comigo. Eu quero que você dê um brado aqui nessa manhã. Com força, com fervor, de dentro da sua alma. Deus, eu sei que o Senhor tem algo grande para a minha vida. Fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. Deus, eu sei que o Senhor tem algo grande para a minha vida. Diz aí, você pode ter tido um começo difícil, doloroso, memória das quais você não quer lembrar, vergonha de contar, mas não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Amém. Diz aí, você vai terminar diferente. A sua família vai se assustar. Os que te conhecem vão se assustar, porque você vai terminar diferente. Deus tem algo grande para a sua vida. Deixa eu ser profeta, irmão. Deixa eu ser profeta nessa manhã de domingo. Deus tem algo grande para a sua vida. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Feche seus olhos. E abra sua boca para dar lugar ao Espírito do Senhor. Abra sua boca para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, para bendizer o Senhor. Fica dando lugar ao Espírito do Senhor, fica dando lugar ao Espírito do Senhor.
Aleluia. Bendita será a sua casa. Bendita será a sua família. Benditos serão os teus filhos. E Deus engrandecerá o teu nome. Eu não sei o que você está enfrentando, passando hoje, mas não é o teu fim. Não coloque um ponto final aonde Deus só colocou uma vírgula. A história continua. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se acabar, sua fé esmorecer. Sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim. Sei que é difícil crer que sim. Se tudo em volta diz que não. Tudo em volta diz que não. E a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. De tudo que Deus prometeu. Que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos. Eu quero que você fique de frente para uma pessoa. Fica de frente. Coloca as mãos sobre ela e declara: bendita será. Benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será casa, benditos serão e Deus engrandecerá foi só um ensaio, seu nome. Aleluia. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não aceite. Não aceite esse destino. Não podes aceitar. Não aceite esse destino. Ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. de tudo que Deus prometeu. E sobre as suas vidas estão as mesmas bênçãos. Bendita, 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 bendita será a sua casa. bendito será. E Deus engrandecerá seu nome. Bendita será a sua casa. Bendito será. E Deus engrandecerá seu nome. Põe a mão no seu coração.
Feche seus olhos. Alguns de nós fomos, no começo da nossa história, vítimas daqueles que deviam nos amar e nos proteger. Aqueles que deveriam ser os nossos guardiões foram justamente aqueles que nos feriu. Quantos filhos aqui não carregam sequelas, feridas e traumas e complexos porque foram vítimas dos seus pais? E era comum os pais lançarem toda a sua frustração sobre a vida dos filhos. Quando chega bêbado e revoltado porque perdeu o emprego ou porque teve prejuízo, descontava nos filhos. Tinha raiva do patrão em casa, descontava nos filhos. Bebia ou usava drogas e fazia todo tipo de maldade com os filhos. Então eu sei que você pode ter tido um começo difícil. E eu sei que a vontade do inimigo é que nós, de alguma forma, reproduzíssemos a história desses pais doentes, oprimidos, de atitudes malignas. É o ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Então você é filho de um alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Você vai reproduzir a história. Você vai viver e ser parecido como seu pai ou como a sua mãe foi. E você diz: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Sabe o que é interessante? É que hoje você está aqui. E você está passando por um processo de desconstrução de Deus. Aonde Deus está te curando das tuas memórias, está restaurando a sua vida, sarando o seu coração. Então você se redescobriu. Você se redescobriu e deu um significado novo para a sua vida. Você descobriu que você não é um derrotado. Você descobriu que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você descobriu que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você descobriu que Ele levou sobre Ele os seus complexos, seus traumas, suas frustrações, suas dores. E você está aqui hoje, Deus está te curando e está dizendo: filha, eu vou te abençoar. Eu tenho algo grande para a tua vida. Você não vai terminar do jeito que começou. Deixa eu ser profeta. E sabe o que é melhor em tudo isso? Sabe o que é melhor? É que os nossos filhos serão melhores do que nós. Você recebe essa palavra? Você aceita essa palavra? Os nossos filhos serão melhores do que nós. Porque assim como uma pessoa pode ser impactada de maneira negativa, ela pode ser impactada de forma positiva. E nós vamos marcar a vida dos nossos filhos. Nós vamos marcar de forma positiva a vida dos nossos filhos. Você está me ouvindo, igreja? Muito bem, já estamos de volta depois dessa palavra abençoada, palavra de Deus para o teu coração. Deus falou contigo nessa manhã, assim como falou comigo, tenho certeza, conosco. Sexta-feira nós estamos finalizando aqui a nossa programação nos momentos finais e abençoar você, abençoar o seu final de semana.
esse feriado, você que vai estar em casa, está descansando, glória a Deus, usa aí, aproveita esse tempo para descansar, para buscar Deus, para ler a palavra, para ouvir louvores, para descansar com a família. Você que está viajando, glória a Deus, bênção de Deus, aproveita aí junto com a família, que Deus abençoe você e a sua casa. Mas domingo, quero te ver na igreja, hein? Viajou, mas domingo, vem para a igreja, vem buscar o Senhor, vem adorar a Deus. O pastor Márcio Prado vai estar no altar, pregando a palavra de Deus nos 3 cultos. Então é importantíssimo você estar na igreja, você estar na presença do Senhor. Vai estar pela manhã na Vila Peri, à tarde em Maracanaú e à noite na Vila Peri, o pastor Márcio Prado pregando a palavra de Deus. Então não perde, não fica de fora, tá bom? Vou ficando por aqui, cheiro no seu coração, fica na paz, que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, te aguardo na igreja domingo e até semana que vem aqui na programação. Fica na paz, um cheiro, tchau!